Oi, Fatinha. Boa noite. Eu já vou te colocar. Vamos dar mais Oi, Rosângela, boa noite. Mais uns minutinhos pro pessoal ir chegando e aí a gente já começa o nosso bate-papo. É, eu já vou te incluir. Rosângela, boa noite. Olha a Rosa. A Rosa tá sempre aqui nas nossas lives. Estamos ao vivo. Boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Márcio Rodas, eu sou psicanalista e, como sempre, me dá muita satisfação e alegria receber você aqui em mais uma de nossas lives. Oi, Rosa. Então, o tema de hoje é preconceito e educação inclusiva. Quem vai estar falando comigo hoje, quem vai estar nesse bate-papo bem legal, bem bacana, descontraído, leve, vai ser a minha amiga lá de Itu, a Fátima Limonge. Eu vou estar chamando ela de Fatinha, porque a gente já se conhece há um bom tempo e eu sou acostumado a chamar ela de Fatinha. E antes de eu falar o currículo da Fatinha, e também eu quero aproveitar e dizer que se você está passando por algum problema emocional. Oi, Cecílio, boa noite. É importante que você procure ajuda profissional. As nossas lives elas não têm como objetivo substituir um tratamento terapêutico, um tratamento personalizado ao seu problema. Então, se você estiver passando por algum problema, sugiro que você procure ajuda profissional para você ser acolhido, para você receber um atendimento adequado e específico ao seu caso, como eu falei. Bom, então eu vou falar agora da Fátima Limonge, que é uma querida. Ah, a Fátima, ela é pedagoga, psicopedagoga clínica, ela é psicomotricista, ecoterapeuta, especialista em neuroaprendizagem, transtornos do aprender e docência do ensino superior. Tem mais. A Fátima ela tem um aprofundamento em neuroaprendizagem, da intervenção ao diagnóstico. Ela tem um aprofundamento em TDAH e dislexia, aprofundamento e capacitação em TEA. Eu vou trazer. Boa noite. Eu vou trazer a Fátima aqui para falar com a gente e para ela também poder falar um pouco dela. Vai ser legal o bate-papo, estou muito animado. Deixa eu só trazer a Fátima, animado e ansioso para esse nosso bate-papo. Aqui achei a Fátima. Olha aí, Vanilda com a gente. Vanilda tá sempre aqui nas nossas lives. Boa noite, Vanilda, querida. Tá sempre lá no grupo, apoiando. Oi, Fatinha. Tudo bom, Agora, Márcio? Que Fatinha, saudade de gente. você. Não vou conseguir falar Fátima. Agora é Não Fatinha, nós precisa, estamos em não casa. precisa. Esse é um bate-papo bem informal mesmo, gostoso, para a gente relembrar dos nossos bons tempos, tempo de dança, Sim. muito bom. Aham, Eu não poderia seguir isso. outra linha na minha vida senão essa, né? Que maravilha. A Fatinha, ela foi minha professora de dança. Já um tempo atrás eu fui bailarino, fui aluno dela e eu fazia aula lá no Alegro Balé e a gente apresentava, participava de festivais. Foi um tempo bem bacana, um tempo inesquecível e saudoso, né? Nem fale, acho que eu era um pouco brava, né, Márcio? Era um pouquinho, mas foi bom. Foi bom porque a gente também leva essa bagagem, né? O que a gente aprende e que isso vai somar na nossa vida, né, para frente. Fatinha, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Eu falei do seu currículo, mas que falasse um pouquinho da pessoa Fátima, para quem está nos assistindo. E também eu gostaria que quem está nos assistindo compartilhasse essa live para vir mais pessoas nos assistir. Compartilha, aí tem uma pipinha aí que você pode clicar e essa live vai lá para os seus convidados para vir participar e assistir esse nosso papo gostoso. Com você, Fatinha. Bom, Márcia, é uma imensa satisfação de estar aqui com você. Confesso que eu estou um pouco apreensiva, que eu nunca fiz isso, foi a primeira vez que estou fazendo uma live. Eu estou acostumada a dar Uhum. palestras e tal, mas live é a primeira vez. E aí, diante dessas circunstâncias todas que nós estamos vivendo, tem que ser desse jeito, né?
E eu até Sim. estava falando que eu sou uma pessoa muito do afeto, do toque, do olhar, do presencial. Então, isso tudo para mim é meio sofrido, né? Bom, eu comecei com a questão pedagógica com 15 anos, há muito tempo atrás, né? E aí eu sempre gostei de produção. Márcio sabe muito bem disso, das produções, então eu desenvolvia técnicas para a gente poder passar na Royal, porque as meninas brasileiras têm perna grande, perna grossa, bumbum grande, e aí eu fui desenvolvendo técnicas e eu continuo assim, Márcio. Né? E hoje na área de educação, continuando a área de educação, porque eu acho que tudo foi educação desde sempre na minha vida. Eu até estava escutando um professor falar e ele diz o seguinte, que nós temos que nos aperfeiçoar a cada 72 horas. Então eu sigo mais ou menos essa linha e eu gosto muito de estudar, né? Então eu vim ao longo desse meu tempo fazendo as especializações para eu poder ajudar cada vez melhor. Né? Sou cristã, então a minha intuição, o meu desejo é poder amar, né? Então acima de todas as coisas, eu amo o que eu faço, eu amo aquela pessoinha que está na minha frente, eu amo as famílias que estão na minha frente. Então, a minha função é essa, sabe? A gente veio na Terra cumprir uma missão de Deus, né? E essa missão é o amor, é você dispensar do teu tempo, do teu amor, do teu carinho, e é assim que eu sigo a minha vida, e é por isso que eu estudo dessa forma, né? Porque a gente está mexendo com pessoas, e essas pessoas merecem o melhor de nós, né? Então, é isso. Bacana. A Mayra, né? Eu acho que é sua neta. Maíra, minha neta. Te deu um olá, vovó. O Pedro também, meu amigo, tá aqui. O Pedro. Boa noite, Pedro. Fatinha, o que é preconceito? Para a gente já poder. Você acha que podemos equivocar nas avaliações que fazemos? Sim, sim. Então eu até trouxe, eu sou um pouco metódica nas coisas, né, Márcio? Sistemática. Imagina, a gente fez Royal, sabe bem disso, como é que era aquele método inglês, e eu continuo desse mesmo jeito. Então eu fui buscar o que que é o preconceito. Então é a construção ideal do ser ou de objetos apreensivos cognitivamente. Ideia pré-concebida de algo, normalmente construída quando o indivíduo se confronta com um não familiar, com o desconhecido. Eu acho muito enganoso quando a gente fala assim, eu tenho este preconceito, mas tem muito a ver com aquilo que você traz, né? Desde o ventre, do que você traz da sua família, que o Jung fala muito do inconsciente coletivo, né? Então eu trabalho muito essas questões. Isso é muito terrível, porque você pré-julga, você forma uma premissa de uma coisa que você não conhece. Então, o preconceito normalmente ele surge daquilo que você não conhece e você tem o preconceito contra aquilo de uma coisa que você traz, está pré-concebida em você. Então depende muito das experiências que você teve ao longo da tua vida, considerando sempre a fase gestacional. Os meus trabalhos são sempre a partir da segunda semana de gestação, quando fecha bulbo neural, sistema nervoso, então ali a criança começa a sentir, fora o que ela traz da genética, fora o que ela traz de um inconsciente mesmo coletivo. Né? Então, às vezes o preconceito, às vezes sempre, o preconceito é muito terrível, porque ele julga uma coisa que não conhece. E talvez você esteja da boca para fora tendo uma visão pela qual você trouxe alguma coisa do ventre, você trouxe alguma coisa e está julgando o outro. Né? Estou falando no sentido assim difícil da palavra, no sentido, mas é o que acontece normalmente. Eu vejo muito isso aqui, né, fazendo um link com a educação. Como isso acontece? Por exemplo, um exemplo muito clássico que a gente tem aqui no consultório: filhos que nascem às vezes com uma dificuldade, uma problemática, existe um preconceito muito grande, não só da família para conceber aquele luto do filho perfeito, mas como também de toda uma sociedade, né? Hoje está ainda uma luta muito grande para poder aceitar essas crianças, para poder incluir essas crianças no meio social, no meio acadêmico, é tudo muito difícil. Então, o preconceito é uma coisa dolorida demais. Não Uhum, sei se eu fui aham. clara.
E se as Foi pessoas sim. quiserem perguntar alguma coisa, Márcio, pode perguntando, eu vou respondendo, tá bom? Isso, sim. Se você aí que está nos assistindo pode estar mandando as suas perguntas. Eu sou sempre, como vocês sabem, quem está sempre nos assistindo aos domingos, eu sou sempre o anfitrião. Então, quem está falando, quem vai estar sempre desenvolvendo o tema, sempre falando, vai ser o convidado. Então, eu fico mais disponível para anotar as perguntas e passar para o convidado, tá? Então, fique bem à vontade para trazer a sua pergunta. E essa questão do preconceito ela pega bastante e até mesmo se torna um bloqueio para o desenvolvimento da criança nesse caso, né, que tem deficiência, que tem esse problema, porque ela é como se cria, se coloca um campo no desenvolvimento dessa criança, justamente por um problema físico, né, por um problema que nem ela escolheu para vir daquele jeito, né, e que isso acaba inibindo o desenvolvimento. Sem contar, Márcio, que quando você lança um pensamento sobre uma criança, seja ela com transtorno, seja ela com síndrome, seja o que for, a criança é como uma esponja, né? Existe um estudo italiano que fala sobre isso, que por conta do sistema nervoso periférico e o neurônio espelho, você capta aquilo que o pai está pensando às vezes, nem chegou a falar, mas ele está pensando, a criança capta aquilo e mesmo sem subsídios para responder à altura daquilo que o pai está pensando, a criança vem apresentando comportamentos estereotipados. Nem sempre é uma deficiência, nem sempre, entendeu? São esses problemas que acontecem na fase de desenvolvimento da criança. Então, o preconceito, além dele ser uma coisa muito terrível e forte, porque você fala, especialmente porque você pensa, né? Então, Uhum. é muito terrível, porque a criança, você não precisa falar com ela. Desde muito pequena criança, ela sente, então, pelo pensamento através do neurônio espelho. Então, é uma coisa muito terrível que acontece. E ao longo da live eu vou contando as minhas experiências, né, de como a gente faz isso, de como a gente pega essas fases de desenvolvimento e traz para a vida real do inconsciente para o consciente e acaba descobrindo, né, tendo ideias e suspeitas do que essa criança passou ao longo da vida. Uhum. Ô, Fatinha, qual a diferença entre dificuldade, transtorno e síndrome? Muito bem. Para a gente poder entrar nessa pergunta, Márcio, é importante a gente falar um pouquinho sobre aprendizagem. Eu acredito que a aprendizagem não acontece somente no meio acadêmico, né? De jeito nenhum. Então, ela é uma alteração de comportamento. O que é uma aprendizagem? É quando você altera o comportamento adaptativo. O início da aprendizagem, ela é na vida intrauterina. Por que isso? Porque ela envolve aspectos biológicos, fisiológicos, socioculturais, afetivos e emocionais. A gente não pode separar o ser humano como um ser facetado. Não, né? Não tem como isso. Até a palavra diz que nós somos materiais e imateriais. Né? Então, se você for ver um pouquinho lá Platão, Aristóteles, eles tinham muito Uhum. essa questão do corpo imaterial. Na realidade, eles nem prestavam atenção nesse corpo. Né? Para eles era o espírito, o coração como a mente pulsante. Então, o corpo ele fica resignado a segundo plano. Então, a aprendizagem, ela acontece em todo o tempo. A aprendizagem é para a vida. Então, se você for ver os psicomotricistas, eles falam muito isso, né? Na questão da aprendizagem para a vida, na questão da ontogênese, de todo o desenvolvimento da criança. Então, a aprendizagem não é quando eu entro na escola. A aprendizagem é quando eu estou lá na barriga da mamãe. Ali começa a minha aprendizagem. Fora o que eu já tenho, o que eu já trago da barriga da mamãe. Então, isso tudo faz parte da aprendizagem como um todo. Bom, e aí o que é uma dificuldade, o que é um transtorno, o que é uma síndrome? A dificuldade, ela envolve aspectos escolares. Às vezes, eu tenho muitos pacientes que chegam aqui, puxa vida, é um transtorno? Não. Aí a gente vai fazer uma série de avaliações e você vê que existiu na vida da criança uma despedagogia. Não foi ensinado adequadamente para aquela criança. Especialmente porque as crianças atualmente elas têm que nascer escrevendo já, né? Então eles não obedecem a ontogênese, não obedecem
tempo de desenvolvimento, de maturação do sistema nervoso, e aí a criança já tem que estar lendo, escrevendo. Então, isso é muito terrível. Às vezes, causa uma dificuldade, que você entra com um processo chamado RTI, que é um processo de resposta à intervenção, e a criança começa a responder muito bem. Então, ela realmente houve só uma dificuldade e ela se desenvolveu bem. O que é um transtorno? O transtorno, a gente está falando em neurodesenvolvimento. Então, existem vários transtornos. O transtorno de déficit de atenção, a dislexia, até a TEA. É um transtorno de neurodesenvolvimento também. Então, cada transtorno tem a sua característica. O que é o neurodesenvolvimento? No momento adequado, não houve o desenvolvimento neuronal adequado. E aí ela fica, entre aspas, uma criança imatura. E às vezes a gente vê muito dizer isso, ai, essa criança é tão imatura. Mas o que é imaturidade? É o desenvolvimento neuronal que não aconteceu na fase correta, aquilo que deveria ter acontecido, e aí a gente faz uma série de escalas e aplica escalas, apesar que eu, como neuropsicopedagoga, eu tenho um olhar muito qualitativo em vez de quantitativo, né? Como psicomotricista, não. Mas aí você vê que qualquer exame que se faça num transtorno do neurodesenvolvimento, não existe exames comprobatórios. Então, o diagnóstico é clínico. Então, você tem que ter um olhar diagnóstico muito acurado, né, para você poder chegar à conclusão. E, normalmente, eles não vêm sozinhos. Os transtornos, eles nunca vêm sozinhos. Além de não vir sozinhos, trazer as comorbidades, que seja um transtorno ansioso junto, disgrafia, dislexia, todos os dis, ele tem também diferentes abordagens. Cada criança é uma criança. Então é assim, por isso que eu trabalho muito a questão da singularidade aqui no meu consultório, sabe? Cada um para mim Uhum. é um. Então eu chego aqui no consultório, eu preparo todos os atendimentos, Márcio, de forma singular, porque cada criança ela tem uma necessidade. E qual é a função da psicopedagoga? Saber qual é exatamente a necessidade dessa criança, como que ela aprende, qual é a melhor forma de aprendizagem, como que ela vai apreender aquilo que vai ser ensinado, todo o conteúdo. Lembrando que o Brasil é extremamente conteudista, né? Então as crianças têm uma dificuldade mesmo até de desenvolver um pensamento criativo. Elas têm uma dificuldade, porque as crianças são colocadas, elas têm que aprender aquilo e pronto, e é difícil para elas isso. Né? Então eu trabalho muito com a criatividade e tal. E voltando no assunto, então. Então, o transtorno é isso. É transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno de déficit de atenção, por exemplo, ele tem uma dificuldade química, bioquímica muito grande. Falta dopamina e noradrenalina na fenda sináptica. Então, você tem que saber tudo isso para você poder auxiliar o teu paciente de uma forma efetiva. Né? Diferente da síndrome. As síndromes são deleções genéticas, cromossômicas. Por exemplo, síndrome de Down, né? É Uhum. diferente. Então, você vê Patal, X frágil. Normalmente, eles, infelizmente, gente, os transtornos às vezes vêm acompanhados de síndrome e vice-versa. As síndromes também, infelizmente, nunca vêm sozinha. Então, vocês imaginem como que tem que estar o seu olhar. Para cada um é diferente, cada criança é um jeito, porque ela veio de um meio social que reforça ou dirime as questões cognitivas. Então, você tem que ter esse olhar para saber se é uma síndrome. Não, essa síndrome está acompanhada de alguma coisa? Ou é só uma dificuldade de aprendizagem? Então, as linhas de aprendizagem, elas são muito tênues. Então, para você poder ter esse olhar diagnóstico, você precisa de pelo menos a cada 72 horas estar estudando realmente. E muitas coisas ainda não têm evidências científicas. Existe hoje muitas evidências clínicas, né? Tudo que está publicado, existem muitas publicações, mas ainda que não satisfaz tudo aquilo que o ser humano traz, né? Porque o ser humano é multifacetado, o ser humano é complexo, é maravilhoso.
né? Eu penso muito assim, o ser humano é maravilhoso, né? Foi feita a imagem e semelhança de Cristo. Então, é perfeito, é perfeito. E por isso a gente tem que cuidar com esse carinho, essa maravilhoso. Então, as síndromes são falhas cromossômicas que nunca vêm sozinhas. Nunca, gente. Eu nunca vi aqui todos esses anos de consultório, eu nunca vi uma coisa vir sozinha. Ficaria fácil pra gente. Eu acho, "Puxa, isso aqui é isso." Fácil, entre aspas, claro, né? Porque a gente tem que levar em consideração esse sofrimento. Então, aqui, Márcio, eu acolho muito a família, muito. Eu ponho no colo, sabe? Porque eu sei o sofrimento. E é muito diferente de você falar assim, eu entendo o seu sofrimento. É uma palavra que eu não uso aqui no consultório. Eu falo, eu compartilho o seu sentimento. Porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o que é dolorido. Então eu tenho que compartilhar essa dor. Porque senão seria muito vago, seria muito superficial da minha parte não compartilhar e tratar como se fosse um número. Eu não trato como se fosse um número. Cada um é cada um e tem o seu valor maravilhoso para mim aqui. Bacana. Você falou sobre que vem vários, a síndrome ela vem acompanhado de outros, né? Outras complicações, né? Sim. É, dentro desse caminho, como que a neuropsicopedagogia e a psicomotricidade relacional auxiliam neste aspecto, Fatinha? Então vamos lá. Agora vamos definir cada coisa, né? Então, eu fiz uma abordagem aqui, gente. Eu fiz por escrito, eu tenho uma sinopsezinha aqui, porque é muita coisa, né? Eu acho que a gente estuda. E eu sou sistemática, você sabe, né, Márcia? Mas que bom, que bom. Vão lá seguir o perfil, o Instagram da Fatinha, que tem bastante coisas legais. Você que está aqui sempre, né, tem que estar no meio do pessoal assim que também gosta de consumir conteúdo. Vai lá no perfil da Fatinha, clica lá em seguir, que você vai estar lá acompanhando as novidades que ela sempre está postando. Isso. Vamos lá para o tema. Então, o que é a psicopedagogia? Na realidade, o que aconteceu na minha vida? Bom, primeiro, vamos voltar um pouquinho lá. Como eu fazia dança, eu trabalhava muito com a questão do corpo. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. As coisas não me bastavam. Eu queria ir mais. Eu queria saber mais e mais. E foi assim que aconteceu. Então, a psicopedagogia, eu fiz a psicopedagogia, entrou nessas áreas médicas, me encanta as áreas médicas, as áreas biológicas, tanto que eu faço um viés muito grande nas áreas biológicas, na psicanálise, um viés bastante grande, porque o ser humano é um todo, eu não posso pegar só um pedaço dele, ele não é só emoção, ele não é, né? Então, é impossível. Então, a psicopedagogia, o que ela faz? Ela faz uma flexibilização cognitiva nas três esferas: escola, família e profissionais envolvidos. Muito bem. Então, ela vai dar esse aporte cognitivo para o paciente, especialmente a neuropsicopedagogia. Ela dá esse aporte. É muito interessante isso, porque eu tive um aluno aqui no consultório que nós fizemos avaliações neuropsicológicas antes e pós o atendimento. Então, aquela coisa que se tinha como premissa, que a inteligência, você nasce com uma inteligência e vai morrer com ela, isso tudo foi refutado. Então, você consegue aumentar a capacidade cognitiva, a flexibilização cognitiva do teu paciente. Então, a neuropsicopedagogia, ela faz isso. Então, ela aumenta essa capacidade e tal. Eu falei, mas peraí, gente, de onde vem isso tudo? Né? Então, eu queria entender mais. E aí, eu fiz a psicomotricidade. Então, olha, surge... O que é a psicomotricidade? Então, ela surge após a Segunda Guerra Mundial, através daquele órgão fantasma, membro fantasma, a dor do membro fantasma. E aí eles começaram a estudar, neurologistas, psiquiatras, começaram a estudar. E o pioneiro disso foi Vallon. E ele faz um viés muito grande com a questão psíquica. E aí ele vem falando um pouquinho sobre a ontogênese, o desenvolvimento do ser humano. Então, Subirã é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem. Abordar. Aí, eu preciso, para a aprendizagem, saber como eu faço para desenvolver as habilidades cognitivas. Então, a psicomotricidade, ela trabalha a base. Imagine que você vai construir um prédio e você não pode construir o prédio do primeiro andar, do segundo.
Então, era desse jeito que eu me sentia. Conforme eu vim fazendo as minhas especializações, eu falei, gente, mas eu não posso começar do segundo andar. O que tem embaixo? Né? Eu sempre fui assim, eu quero saber o que tem embaixo. E a psicomotricidade, com grande maestria, ela veio me clarear essas questões, especialmente, então começa com Vallon, daí tem viés com Piaget, que é o desenvolvimento do pensamento, as estruturas devem estar prontas para que eu possa desenvolver o próximo pensamento, né, o pré-operatório, operatório, formal e tal, isso tudo eles fizeram, na realidade eles vêm se complementando, né, Vallon, a Guerra, Subiran, eles vieram desenvolvendo, surgiu na França, os grandes escritores, e depois, é importante eu falar para vocês o que é a psicomotricidade. O Dr. Clay Brits fala muito bem sobre isso, e a esposa dele também. Então, mente, emocional, os conceitos são formados por meio da experiência motora, sensorial, perceptivo e integrativo. Quando a gente fala isso, a gente volta lá no ventre. Então, eu estou montando a minha parte sensorial. Então, depende daquilo que eu sinto, é o jeito que eu vou perceber. Às vezes eu vejo criança que não percebe o espaço, ela vai escrever em letra em espelho. Por que ela está escrevendo em espelho? Porque ela não tem o sensorial desenvolvido, consequentemente, ela não vai ter a percepção daquilo lá. Né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, se é mente, emoção, cognitivo. O que é o cognitivo? Quando a gente fala em cognitivo, nós estamos falando de atenção, memória, memória de trabalho. O que eu preciso para me desenvolver cognitivamente? Então, o cognitivo é isso. É atenção, memória, e aí dentro disso existe uma raiz de coisa, atenção seletiva, atenção concentrada, memória de curto prazo, memória de longo prazo. O bacana disso tudo é que quando a gente está trabalhando um paciente, você sabe onde está a falha e você trabalha com objetivo. Então, a psicomotricidade me permitiu trabalhar com objetivo. Toda brincadeira que eu dou, eu não estou brincando aqui com o paciente, eu tenho um objetivo, assim, onde eu vou alcançar no cérebro. Né? Sem contar o neurônio espelho, que eu trabalho também, que existem umas técnicas que eu já falo para vocês já. Vou dar o pulo do gato. Motric. Motric é motor. Então, quando que a gente começa a desenvolver o motor? Lá no ventre, gente. Depois a gente tem umas fases para você desenvolver determinadas áreas de desenvolvimento. E a idade são as fases de desenvolvimento. Por que eu tenho que saber as fases de desenvolvimento? Daí vem Freud, Marilyn Klein, Jung, que você sabe bem como psicanalista. Né? Então, existem características da fase de desenvolvimento. Essas características, elas têm que ser complementadas, elas têm que ser completas, não complementadas, elas têm que ser completas, elas têm que ser satisfeitas, para que não ocorra problemas depois. Então, é assim, muito engraçado que eu tenho experiências faz muitos anos que eu estou nessa área, de crianças que chegam aqui, é bacana isso para você escutar, de crianças que chegaram aqui, e eu comecei a fazer os atendimentos, e eu tenho uma abordagem bacana de segurar no antebraço, quando eu preciso de uma resposta, eu toco no antebraço. Por que isso, Fátima? E eu olho para a carinha deles e respiro, e solto. Quando você toca no antebraço, quando você vai para a embriogênese, desenvolvimento celular, é a mesma pele que reveste o cérebro. E o resultado é maravilhoso. Quando você toca, você acalma a criança, você faz com que ela te dê respostas maravilhosas. Então, é assim, e aí eu vou fazer começo a avaliação com ela, começo a fazer vínculo. É muito maravilhoso o que acontece, gente. Porque essas crianças trazem experiências desde o ventre. É uma coisa maravilhosa. Eu tive um atendimento aqui muito interessante de um menino que foi feito inseminação, e tinham 3. E só ele sobreviveu. E aí ele não sabia desse detalhe. E aí ele aponta isso para mim, que ele se sentia culpado, porque ele nem tinha consciência disso, né? Porque ele sobreviveu, os outros não. Então, gente, é importante a gente saber isso. Então, a psicomotricidade, ela trabalha muito essa questão das fases de desenvolvimento. Se isso aconteceu, falhou numa fase de desenvolvimento, seja ela sensorial, que é até 12 meses, e aí para cada etapa tem a sua fase, né?
de sensorial, de perceptivo, e tem a área do cérebro que isso acontece. Então, são crianças que vão falhar, por exemplo, na linguagem, por exemplo, na escrita, por exemplo, na leitura, na matemática. Então, cada área do cérebro é responsável por uma atividade. E aí nós vamos entrar um pouquinho na psicomotricidade, que acho que seria a sua próxima pergunta. Qual é Sim, a... eu quero perguntar qual é a contribuição, você comentou, né, de como que é todo esse caminho, né? Qual é a contribuição destas áreas nas diferentes patologias que a gente comentou lá no começo, né? Dificuldade, transtorno ou síndrome. Tá. As transformações são provocadas pelos movimentos. Elas geram alterações nas representações mentais, servindo como base não somente para a melhora das relações com o meio, mas como fundamento para o desenvolvimento das habilidades. Cada ação motora tem o seu significado. Então, agora vamos lá um pouquinho, voltar aqui em Vallon. Aí eles foram desenvolvendo em 1970, com os estudos de Luria, que são recentes, Luria, Vygotsky, ele veio, então, mudar um pouquinho a concepção que se tinha desse cérebro. Até então, qual era a concepção que se tinha? Localizacionista. Então, eu sabia que cada parte do cérebro é responsável por uma atividade, seja ela escrita, matemática, leitura, tá. Com os estudos de Luria, que ele veio estudando, elaborando as questões neuropsicológicas, hoje a gente sabe que existe sim funções para determinada função, é uma área do cérebro, porém deve haver uma interconectividade extremamente grande entre as áreas do cérebro para que a criança possa aprender. Então, aquilo que falava-se assim, a gente não usa nem 10% do cérebro, isso está refutado, porque em todo tempo você usa tudo. Né? Por causa dos estudos de Luria, vieram perceber isso. Então, o que acontece? Quando a criança está lá, quarta semana, fecha bulbo neural, primeira unidade funcional, depois vem a segunda unidade. Os estudos de Luria são 3 unidades funcionais básicas. Tá? A primeira unidade é responsável pela atenção, que é tonicidade e equilíbrio. Então, assim, é muito engraçado quando você vai fazer uma avaliação no transtorno de déficit de atenção, por exemplo, e você põe ele para fazer equilíbrio, ele não equilibra de jeito nenhum. Então, vamos fazer equilíbrio no pé. Daí a gente pergunta assim, ele anda de bicicleta? Não? Ixi, anda de rodinha ainda. Com 5 anos, com 6. E a gente acaba ficando muito sensível, né? Isso nem sempre é bom. Porque às vezes a gente tá andando na rua, eu olho e falo, ai, meu Deus do céu, falhou na fase tal. Então é muito, a gente acaba ficando muito crítica. Mas quietinha, né? Eu nunca falo nada. Fico quietinha, não falo nada. Então, a primeira unidade funcional, ela tá lá, a atenção, que é muito responsável por causa da tonicidade e equilíbrio. Então, nessa área está concentrada todo o processo atencional. Aonde ela se forma? Bulbo neural, aqui atrás, e cerebelo. O cerebelo são estudos muito novos, que antigamente acreditava-se que o cerebelo era responsável tão somente pelo equilíbrio só. Hoje não. Nós sabemos que crianças com problemas de cerebelo, então aí você tem que saber também quando você vai fazer uma avaliação, se é problema de cerebelo, se é onde que está localizada a avaliação. Mesmo porque não existe o exame comprobatório. Então você tem que ter esse feeling para você saber. São crianças que têm problema de tonicidade, por exemplo, na escrita, são crianças ou que escrevem com muita apreensão, ou escreve fraco, tem hipotonia de língua, aí você vê respirador bucal, então você vai ver, às vezes é um problema de cerebelo que causa isso tudo, que é a primeira unidade funcional, que deve estar desenvolvida até 12 meses. Depois vem a segunda unidade funcional. Essa segunda unidade funcional, ela tem áreas primárias, secundárias e terciárias, porque conforme você recebe as informações pelos órgãos sensoriais, eles batem e vão para a amígdala, não pode esquecer disso, que é o órgão da emoção, do sentimento. Então, quando a criança tem problemas em alguma fase do desenvolvimento, ela se nega a aprender. Isso tem também, que a gente tem que saber diferenciar. Peraí, essa criança não está querendo aprender? E aí você vai avaliar, você vê que houve uma falha nas fases de desenvolvimento, então eu não posso aprender.
Então você tem que ter esse viés na psicanálise, porque senão você não resolve o problema, né? Eu não sou psicóloga, mas eu tenho que ter esse viés, esse olhar, senão como é que eu vou resolver o problema? A gente não é Deus, mas a gente consegue fazer, dar uma condição melhor de vida para essas crianças. Porque não é fácil, sabe? Elas chegam aqui, para mim, ultimamente eu tenho visto muito isso. Um estresse enorme, uma agressividade imensa por causa desse celular, por causa das redes sociais, muito computador. Então a gente tem que ser efetiva nessa intercâmbio com a criança, nessa mediação que você faz. Então você tem que conhecer a fundo. Não adianta você ir na superficialidade que você não consegue resolver. Enfim, vamos para a segunda unidade funcional. A segunda unidade funcional ela vai acontecer até 5 anos, ela tem que acontecer. Então, ela é responsável, ela tem partes primárias, secundárias. Por que isso? Porque existem neurônios específicos que recebem informação dos órgãos sensoriais. Esses neurônios específicos mandam para os neurônios secundários, eles se unem e manda informação para a terceira unidade funcional, que é onde vai acontecer a organização, o planejamento. Tá. E nessa segunda unidade funcional, que acontece aqui no parieto temporal, é responsável pela leitura, escrita, noção de corpo, percepção corporal. É muito engraçado isso. Quando você vai estudar um pouquinho, lembrando um pouco desse ser material e imaterial, por que houve uma falta de percepção? E aí a gente vai um pouco na palavra, né? Quando eu acho bacana citar isso, quando Adão peca e que ele se esconde de Deus, aí Deus fala: onde você está, Adão? Aí o que acontece? Os olhos dele se abrem. E aí toda a percepção corporal ficou distorcida a partir daquele momento. Então a gente tem uma coisa, uma genética, né, que a gente traz, esse inconsciente que a gente sabe, inconsciente coletivo, que você traz isso. E assim, existem muitas crianças que realmente têm dificuldade de percepção corporal. O que é isso, Fátima? Tá, eu não consigo me ver como pessoa nesse meio. Quando a criança tem um problema emocional muito grande nas fases de desenvolvimento, ela não gosta de ser tocada. Você toca nela, são crianças que não gostam de carinho, que você vai tocar, ela não gosta, porque ela não consegue se ver, se compor, sabe? Ela ficou uma figura amorfa, ela não se compõe nesse espaço. Se eu não me componho nesse espaço, como é que eu vou escrever? E como é que eu vou ler? Como é que os meus olhos vão fazer os movimentos sacádicos para eu poder aprender? Eu não vou conseguir. Então, a psicomotricidade, gente, eu tô falando que ela encanta os meus olhos desde o balé que encantou os meus olhos quando eu tinha 5 anos, que eu comecei a dançar. Então, eu vejo que a psicomotricidade, ela vem para suprir essas necessidades do ser humano, né? Claro que Cristo está em primeiro lugar sempre, claro, mas a gente consegue dar uma condição melhor para essas crianças quando você consegue detectar exatamente aonde foi, o que falhou, por que essa criança não escreve? Então, até hoje eu sou muito questionadora. Peraí, por que ela está agindo dessa forma? Por que a letra dela tá assim? Por que tá apertando muito? Porque eu falo que aqui no consultório, quando a criança abre a porta e fala: oi, Fátima, pronto, já começa a minha avaliação, né? Com a mãe. Primeiro eu faço toda uma conversa prévia. Então eu já vou dando alguns subsídios para essa mãe e eu acabo avaliando muito. Piscou, tem um significado. Nenhum movimento passa sem significado. Ele não é aleatório, né? Posto que toda aprendizagem passa pelo motor. Quer dizer, se passa pelo motor, o movimento tem toda a importância, tem toda a significação. Então, eu tenho que olhar esse movimento e saber interpretar, para que essa criança possa ter uma vida bacana, ainda que seja com transtornos, com síndromes, seja o que for. Assim, eu tenho um olhar muito acurado para diagnóstico. Mas o que eu faço? Quando eu chego num diagnóstico, olha, gente, agora vamos esquecer o diagnóstico, vamos trabalhar. É isso que é importante. Vamos trabalhar e trabalhar e pronto, fazer com que ela melhore. E aí a terceira unidade funcional, que acontece aqui lobo frontal. Então eu tenho aqui occipital, parietal, frontal. Nesse lobo frontal acontece praxia fina e praxia global. O que é isso?
São crianças que você olha, ela consegue ter uma praxia global, ela consegue correr, ela consegue se dar bem, vai, sobe escada, desce. Sabe aquela criança bacana, que tem um desenvolvimento motor legal? E a praxia fina, quando ela consegue pegar no lápis e fazer a praxia fina. Então, isso vai se formar até os 7 anos de idade, ela tem que estar pronta, lendo, escrevendo. Então, a gente tem que dar esse tempo para a criança saber disso. E aí, aqui o lobo frontal é responsável por toda a organização, planejamento, execução, motivação. Que acontece com o transtorno de déficit de atenção, gente? Ele não tem essa motivação, porque ele tem problemas nas funções executivas. Então, às vezes a mãe chega aqui para mim e fala: Fátima, meu filho é preguiçoso. Ai, meu Deus, eu fico brava. Fico muito brava quando isso acontece. Porque eu falo que eu sou que nem leão, né? Eu saio em defesa dos meus pacientes aqui, porque eu amo o que eu faço, eu gosto muito deles. Então não é isso, gente, não é isso. Que por conta da dopamina e noradrenalina, eles não têm essa motivação de ficar, puxa vida, agora eu vou aqui, vou ficar aqui, vou aprender a ler, eu quero prestar atenção na professora. Não. E como falha todo o circuito atencional, além dele não ter motivação, quando ele olha na lousa e que ele vai para o caderno, ele já esqueceu o que estava na lousa. Imagina um pouco como é que é. Né? E os hiperativos, eles não conseguem, porque falta essa dopamina, especialmente quando é mais criança, a gente vê muito essa defasagem da dopamina. É terrível o que acontece, porque eles não conseguem parar ou são desatentos, ficam completamente desatentos. Quando chega com 11 anos, 9, 11, que às vezes a mãe nunca percebeu que ele tinha nada, mas nessa fase, a partir de 9, 10, começa a ocorrer uma liberação hormonal extremamente grande para preparar para a adolescência. Então é nessa fase, muitas vezes, que você consegue perceber o transtorno de déficit de atenção. Tanto que no DSM-5 mudou-se um pouco essa concepção, que achava que até 5 anos você consegue. Não, você consegue avaliar uma criança que tem um transtorno bebê, você consegue, especialmente o TEA. E aí, ele prorrogou um pouco mais isso, por causa dessas questões hormonais. Então, muitas vezes, pode ser que os transtornos de déficit de atenção não tenham problemas, transtorno de aprendizagem, né? Porque são duas coisas distintas, o transtorno de aprendizagem e o transtorno de déficit de atenção. O transtorno de aprendizagem, você está falando ali em dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia. E o transtorno de déficit de atenção, você está falando dos circuitos atencionais, são duas coisas diferentes. Embora muitas vezes eles venham juntos. Né? Então, são crianças que têm essa problemática de motivação. São crianças que procrastinam o tempo inteiro, deixa para amanhã. E quando vai ver, já passou da hora, já foi, já. Entendeu? Então, a terceira unidade, que normalmente o transtorno de déficit de atenção vem com problema de linguagem, que é a segunda unidade, e problemas de funções executivas. Muito. Na grande maioria. Bacana. Muito bacana. Só lembrando que essa live vai estar salva também no YouTube. Se você quiser também reassistir em tela grande no seu computador, ela vai estar lá no Márcio Rodas Psicanalista, porque eu acredito que você vai ter que reassistir essa live, porque a Patinha está trazendo um monte de conteúdo. Também vai estar salva no IGTV, aqui do Instagram, né? Legal. E, Patinha, qualquer pessoa pode, seja criança, adulto, melhor idade, pode se beneficiar de um trabalho motor? Muito. Sabendo-se que toda aprendizagem, seja ela acadêmica, seja ela para a vida, parte do motor, logo a gente começa o trabalho com todos. Crianças vão ser muito beneficiadas. Existe hoje a gerontologia, que trabalha com a terceira idade. Inclusive, da minha formação, eu fiz um trabalho de terceira idade. É muito legal e você consegue recuperar muito. Eu tive muitos pacientes. Atualmente, eu estou sem terceira idade, sem a melhor idade. Mas você consegue melhorar muito. Eu tive um senhorzinho, ele tinha 82 anos. O sonho dele era dar palestra. Muito fofo, gente, muito fofo. E a gente começou a desenvolver um trabalho tão maravilhoso. Hoje, ele é palestrante da terceira idade.
Então, assim, é lindo que você consegue melhorar a parte de cognição, o que você consegue flexibilização cognitiva, é maravilhoso. Então, se beneficia sim. A psicomotricidade ela é maravilhosa. Quando falo em psico, eu encho os meus olhos, porque realmente todas as fases da vida, especialmente porque nós sabemos hoje, através das evidências, que a perspectiva de vida do ser humano é de 120 anos. E as funções executivas, elas vão até 84, por volta de 84, você continua aumentando a sua flexibilidade cognitiva. Então, falava-se antes, porque você vai envelhecendo e você vai perdendo os neurônios. Você perde neurônio, mas acontece que você, se houver um trabalho adequado, você aumenta as sinapses. Aumentando sinapses, aumenta a flexibilidade cognitiva, flexibilização cognitiva, memória operacional e tudo mais, memória de trabalho. É maravilhoso o resultado, maravilhoso. Eu sou uma aficionista da psicomotricidade. Que bacana, é bacana saber que esse pessoal da terceira idade, essa comunidade da melhor idade, né, eles se beneficiam também, né, principalmente, né? Nossa, muito, Márcio, muito. E a gente faz, Uhum. eu aplico duas escalas, né? Eu aplico a escala Rosa Neto e eu aplico a escala de. Peraí. Ó, lá vem coisa boa. Vitor da Fonseca. Aproveita. Olha que É, legal. muito legal. Aham. Aliás, foi Vitor da Fonseca. Tudo isso que eu estou falando com você também está embasado no livro dele. Ele veio trazendo esses estudos todos. Então, eu aplico essas duas escalas. E aí, a terceira idade é muito bacana, porque você consegue localizar qual a área que está em defasagem, né? E aí você consegue trabalhar focado essa área em defasagem. Normalmente, funções executivas, eles acabam, a não ser casos de afasia, né? Que houve uma perda, um AVC, e aí você consegue também, através da psicomotricidade, dar uma melhora, uma condição de vida muito bacana. Então, esses dois autores, especialmente o Vitor da Fonseca, ele vem trazendo esse conteúdo denso. É um livro mais denso, realmente, mas tem um conteúdo maravilhoso, maravilhoso. Que bacana. E qual a melhor idade, Fatinha, para iniciar uma avaliação? Melhor idade. Melhor idade é com a mamãe. Antes da concepção. E é mesmo, Márcio. Você sabe que é importante isso. Antes acreditava-se que só a mulher era responsável, né, pelo fruto, tal. Hoje não. A gente sabe que existe uma contribuição do homem extremamente grande. Eu faço muita orientação aqui para gestante, para mãezinhas que querem engravidar. Então, o que tem que fazer? Todo um aporte antes, né? Biológico, fisiológico. Eu normalmente eu peço avaliação de cálcio, sódio, potássio, hemograma completo, cariótipo, que é super importante para saber, né, se você tem polimorfismos, que é maravilhoso, existe um exame específico para isso, para saber se você tem a tendência a ter uma problemática futura. Então é bacana você ter esse respaldo, aí você engravida. Então a avaliação começa aí, né? E aí depois que você engravida, a partir da quarta semana, você já começa a ter esse acompanhamento. Então é importante que os pais tenham essa noção, né? De conversar com essa criança no ventre, porque logo ela começa a escutar. Existe toda a parte sensorial que está sendo desenvolvida. Então, não é fácil. Eu falo que criar filhos, gente, é um grande investimento, né? Que você vai ver se você foi competente ou não. Não é fácil, né? Mas é maravilhoso, né? Eu sou mãe de dois filhos maravilhosos, tenho minhas netas agora. Tadinha, ela sofre um pouco, né? Com essa vozinha que faz intervenção o tempo inteiro, mas eu amo. Então, a avaliação é desde do ventre, né? Levando em consideração, quando ainda não engravidou, levar em consideração esses exames do papai e da mamãe, para que dê bons frutos, né? Uhum. Que bacana. Meus queridos, nós estamos chegando ao final da nossa live. Foi uma caminhada muito gostosa, uma caminhada muito leve.
É, e Fatinha, o que que você gostaria de deixar? A gente ainda tem aqui uns 8 minutos aqui do que o Instagram já está mostrando que a gente está no. Chega, ele começa um reloginho, mais para frente vem um reloginho assustador de 30 segundos. Então, Se tem alguma pergunta, estou super disposta a. aham. Se você aí, né, quiser fazer alguma pergunta, nós temos ainda um tempinho, ainda para a gente poder seguir nesse bate-papo. A gente tem aqui agora alguns minutinhos, né? É, eu tenho uma pergunta que para fazer. Ah, como que o que que você, o que que você percebe que na formação de cada indivíduo, você falou, aquela criança que eu toco, e aí ali, né, já tem todo, você no seu preparo também, né, tem toda ali uma informação. Você percebe que nessa missão você também está guiando, orientando ali o futuro de todas essas criançadas? Eu pergunto isso porque você passou pela minha vida e você deixou uma bagagem, né? Você deixou ali uma marca sua, né? De Vou fazer chorar, aula por contínua. favor. E para a gente se formar psicanalista, a gente tem que fazer a nossa análise individual, tem uma carga horária exigida. E entre as pessoas boas que passaram pelo meu caminho, eu sempre falava de ti. Na minha análise com a minha psicanalista, eu sempre falava, porque das coisas boas, né? Que Quando a bom. gente começava a falar das coisas assim que a gente se frustrava tal, e eles sempre perguntavam, mas e o que foi bom, né? Vamos olhar também. Aí eu falava, olha, eu fazia aula de dança na patinha, eu adorava. Eu vejo hoje Então você. muitas mulheres que são casadas hoje e elas voltam a fazer dança. É muito bacana isso. Tem muitas mãezinhas que estão voltando a fazer dança e sempre falam de mim. Sabe o que acontece, Márcio? Eu sempre fui muito séria nas coisas que eu fiz, sabe? Por amor. Quando a palavra se diz ama o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, então é o mínimo que eu posso fazer é amar, amar e amar. E dar o meu melhor. Então, o que que nós viemos fazer na Terra? Completar o outro. Então, eu vivo para completar o outro. Então, eu procuro fazer o meu melhor. E por isso eu estudo desse jeito. Eu falei, gente, eu não posso fazer as coisas mais ou menos. Eu tenho que fazer o meu melhor. Uhum. Né? E Sim. hoje eu tenho pacientes que já estão na faculdade, faculdades federais, e até hoje eles me mandam: oi, Fátima, tudo bem? Que saudade. Às vezes eles me pedem: me ajuda aqui nesse trabalho. Claro, vamos lá. Porque eu faço muito essa intervenção acadêmica também, né? Faço estudo com eles, embora é muito claro que a psicopedagoga ela não é professora particular, mas a gente acaba fazendo, especialmente nesse tempo agora, né? Por que isso? Porque eu gosto de trabalhar o mecanismo do conhecimento. Não adianta você falar assim, 1 mais 1 é 2. Para mim, isso não convence, né? Você sabe como é que eu sou. Então, até hoje, nas minhas especializações, eu falo, por que isso? Eu estudei e isso não é assim. Então, é dessa forma que eu ensino os meus alunos também, os meus pacientes. O mecanismo, por que que isso é assim? Então, nada fica sem uma explicação. Eu acho que a gente forma assim, Márcio. A gente forma os cidadãos aí para o futuro. E eu já tenho visto isso aqui no consultório, né? Tem pacientes que vieram comigo pequenininho e hoje estão na faculdade. Quer dizer, então a gente forma e eles conseguiram vencer, conseguiram. É maravilhoso. É muito lindo demais. Sim. Muito lindo. Sim, é uma trajetória muito linda. Eu também acho muito divina, né? Muito iluminada, né? Que exige esforço, estudo, porque tem esse compromisso também, né? No preparo individual, né? Para depois poder entregar esse resultado maravilhoso, E né? a educação, né, Márcio? Eu acho que eu não poderia ter feito outra coisa na minha vida senão a educação. A educação Sim. complementa, ela é maravilhosa. A educação ela abrange todas as coisas. Aliás, atualmente, graças a Deus, não sem demora, estão se unindo as áreas médicas com a educação. Né? Ainda bem sensível no Brasil, ainda bem pouquinho se conversando pouco, porque existe uma rixa muito grande, não sei por quê, mas é necessário se conversar, gente. A educação e a ciência têm que conversar, né? As áreas médicas, as áreas da saúde têm que conversar com a educação, porque o ser humano não é, ele não é unilateral.
né? Ele é um todo. Então não tem como não Uhum. conversar, né? Verdade. Nós estamos aqui com a Renata Sanches também aqui online. Diz que você também marcou a vida dela, deixou uma marquinha ali, entre outras pessoas. A Que Renata mesmo. vai estar no próximo domingo. Ô, vou assistir. Também uma live também. Vamos fazer aqui um PADD aqui de psicanálise com dança, com o mundo artístico. Que delícia, que delícia. Puxa, que gostoso. Legal. O Pedro está dizendo que agora ele entende o profissional que o Dr. Márcio se tornou. Está falando de mim. Com muito puxão de orelha, né, Márcia? Com muito puxão de orelha. Que delícia, que delícia. Ai, meu Deus, a gente precisa se encontrar qualquer dia desses para trocar Temos, temos, figurinha. temos. A última vez que a gente se viu, a gente tomou um café no shopping. Acho que Eu foi lembro. 2015. Sim, No, sim, última vez. E agora aqui online, mas estamos aí junto, é, sempre no coração, né? Sempre, né? Meus queridos, chegamos ao final. Agora sim, chegamos ao final, infelizmente. Estava uma conversa bem agradável, mas o Instagram nos dá apenas 1 hora para poder desenvolver um conteúdo, um comentário, algum bate-papo, né? E esse tempo nosso chegou. Essa live, ela vai, como eu falei, né? Ela vai estar lá no meu canal, Márcio Rodas Psicanalista. Eu gostaria também que você seguisse ali o perfil da Fatinha, ela tá sempre ali compartilhando conteúdo, umas dicas legais e tal, e que vocês também marquem aí na agenda de vocês a próxima live que vai ser com a Renata Sanches, que a gente vai estar aqui também no bate-papo. A Renata também, a gente já se conhece um bom tempo. Eu fui aluno da Renata também em dança contemporânea, também nesse mesmo excelente período profissional. que tinha a Patinha também me dando aula. A Camila está aqui também, olha a Camila, Camila, Ela fala sempre de você, Márcio. que Sempre. legal. A Eu gostaria Camila, de deixar meu saudade. contato, porque eu Isso, funciono sim. muito bem no WhatsApp, tá? Então, posso Uhum. falar? Pode 11 sim, pode. 11 94902 8083. Depois das 9 da noite, eu respondo os WhatsApps. Quer repetir seu contato, Fatinha? Mais uma vez, por 11 favor? 11 Uhum. 94902 8083. Isso aí. Pode me mandar o Ah, WhatsApp que eu respondo. no WhatsApp também e lá no perfil, no perfil do Instagram dela, lá no direct, né? E no WhatsApp hoje em dia é bem mais prático, já fica ali, né? Já fica bem rapidinho para responder, né? Muito obrigado, Fatinha, uma grande satisfação por ter você aqui comigo na live, na nossa live de domingo, já está ficando tradicional, se eu não me engano, essa é a quinta ou sexta live que eu venho fazendo, Que e sempre delícia! assunto assim, tá sendo bem bacana, bem bacana. Então é isso. Até mais, gente. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Deus te abençoe. Um beijo, Patinha. Tchau, Um tchau. beijão, tchau.